Movimentações, das últimas movimentações em torno da guerra da Ucrânia. Gente que vem acompanhando reuniões importantes e agora temos a notícia também de que Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, recusou o convite de Putin para um encontro em Moscou para discutir o fim da guerra. De acordo com a agência de notícia France Press, o convite ao presidente ucraniano foi feito durante o telefonema de Trump ao líder russo depois do encontro com Zelensky que a gente acompanhou na Casa Branca. Hoje, em entrevista ao canal Fox News, que apoia Trump disse que acha que Putin não quer a paz, mas mesmo assim acredita num acordo para o fim do conflito. Professor Carlos Gustavo Podio se somando aqui à nossa bancada para essa análise, a quem eu já agradeço a participação no programa. Professor, queria até a gente falando aqui de contexto, de amarrar os fatos, entender um pouco tudo, em que ponto que a gente está na discussão da paz ou não na Ucrânia e os interesses em torno dessas reuniões. Existe alguma possibilidade de todos os lados serem ouvidos nessas discussões? Por que Zelensky negou esse convite de Putin para ter essa reunião lá em Moscou, na casa dele? Uma boa tarde para o senhor. Bom, Natália, boa tarde, prazer conversar com você. Ora, eu também desconfiaria de um convite do Vladimir Putin para me encontrar com ele em Moscou se ele está atacando o meu país, né? Normalmente, quando você trata de algum tipo de negociação na casa do adversário, significa que você está se rendendo. É praticamente os alemães assinando o Tratado de Versalhes em 1919 no Palácio de Versalhes, né? Uma rendição que foi bastante humilhante, inclusive, para os alemães. Então tem esse aspecto. O outro aspecto é que quando a gente fala em paz, a paz pode significar diversas coisas. O que o Vladimir Putin entende como paz é a rendição da Ucrânia, o que deixa claro esse convite para negociar em Moscou. Ele quer que a Ucrânia se renda e que ele garanta a captura dos territórios que ele não conseguiu totalmente pela via militar. Ele conseguiu capturar alguns territórios, mas os territórios que ele quer consolidar neste chamado acordo de paz são territórios sobre os quais a Rússia ainda não tem controle militar completo. Vamos lembrar que a Rússia está perdendo muitos homens, muitas baixas nesta guerra. Então, portanto, tem sido muito custoso. E o avanço russo nos últimos 2 anos tem sido bastante lento, né? No atual ritmo de ocupação, já um cálculo do Departamento de Defesa do Reino Unido disse que a Rússia demoraria de 4 a 5 anos para conquistar militarmente aquilo que ele quer com este acordo de paz. Um acordo de paz para o Zelensky é algo que garanta a existência da Ucrânia enquanto Estado, coisa que o Vladimir Putin nega, e que garanta a integridade territorial da Ucrânia. Veja que, para nenhum líder, é simples você ceder território. Você imagina um presidente brasileiro que vai negociar um fim de uma guerra numa capital estrangeira e volta para o seu país dizendo, olha, de fato nós negociamos que o Acre, temos que devolver o Acre para a Bolívia. Quer dizer, como é que você negocia isso com os acrianos? Então o que eu quero dizer é que existe um custo doméstico para o Zelensky de simplesmente sair trocando território. É uma coisa que no papel pode parecer simples, na prática é muito mais complexa. Paz para o Donald Trump significa qualquer coisa que termine a guerra e ele garanta o prêmio Nobel até o fim do ano. O Donald Trump tem pressa porque ele quer se mostrar como o grande líder que trouxe a paz. A ressalva aqui é que nós temos diversos exemplos na história de que a gente chama de paz que é apenas adiar a guerra mais para frente, né? Para ficar em apenas um exemplo histórico óbvio e bem conhecido, quando, em 1938, negociam o Chamberlain, primeiro-ministro britânico, negocia a paz com o Hitler. Ele volta para a Inglaterra com um papelzinho que Hitler assinou dizendo, não, eu realmente não tenho mais nenhuma pretensão territorial, eu só queria mesmo essa parte da Tchecoslováquia que vocês me deram e agora eu estou tranquilo. O Chamberlain volta para a Inglaterra, para Londres, e diz, temos paz para os nossos tempos, né? Como a gente sabe, meses depois, o Hitler invade o resto da Tchecoslováquia e a palavra do Hitler não valia de absolutamente nada. Então a gente fala muito sobre paz, paz e paz, a gente precisa saber um pouco do que nós estamos exatamente falando. A palavra paz é uma palavra que nos traz, né, um aspecto positivo, todos nós queremos a paz, mas que significa coisas diferentes para diferentes pessoas, ainda mais num conflito desse que é bastante complexo, em que um país mais poderoso invade o seu vizinho mais fraco.
E nessa complexidade, a gente falando também dos planos e das preocupações da Europa aos planos de Putin de continuar mesmo assim quando a gente vê essas discussões, né, professor? Só para a gente encerrar essa parte aqui da conversa, foi muito simbólico ver ontem, durante a reunião do Trump com Zelensky, tantos líderes europeus. Queria até uma contextualização aqui de como um todo, como que a gente pode ver a preocupação da Europa de não parar por aqui essas ações do Putin, mesmo que a gente tenha, de certa forma, algum acordo na guerra da Ucrânia em si. O que a gente pode esperar dos próximos passos e dessa conversa? Ela deve acontecer ou não entre Putin e Zelensky, se for proposto ali que ela corra em outro território? A presença dos europeus, como você falou, ela é absolutamente simbólica, né? Esse encontro, aliás, é um encontro que foi rapidamente negociado, não foi algo que foi ao longo de meses, né? E para você articular um encontro desse com diversos líderes europeus, os principais líderes europeus, presidente da União Europeia, secretário-geral da OTAN, não é algo que faz do dia para a noite. No entanto, foi feito do dia para a noite, o que mostra a preocupação dos europeus. O que mostra, quer dizer, se havia algum recado sendo dado aqui, é que os europeus estão profundamente preocupados e eles entendem que a questão da Ucrânia não é uma questão ucraniana, é uma questão europeia, né? É uma questão de um continente que se vê ao lado de um país com pretensões claramente imperiais. Vladimir Putin não esconde isso. Não é à toa que os países que fazem fronteira com a Rússia são aqueles mais preocupados e aqueles que estão mais investindo em defesa militar. Então tem um peso simbólico muito grande, né? Se um acordo ou alguma conversa vai acontecer, a gente não resolve guerra sentando na mesa e conversando, né? A conversa ela é o fim de um processo longo de negociação, né? Então você faz uma negociação longa, traz aquelas questões que você quer negociar e tratar, ao final você tem uma conversa, né? Mas essa diplomacia trumpiana, que é uma diplomacia da pressa, né? Quer dizer, de resolver as questões que são questões complexas, que não se resolvem facilmente, não adianta apressar, não adianta impor uma paz apressada, porque, repito, vai ser uma paz provisória. Essas questões elas têm um tempo próprio, né? E o que me parece é que europeus e ucranianos estão tentando convencer o Donald Trump disso. Com certeza, professor. A gente conseguiria até se estender. Por favor, Couto, pode ir. Não, eu só queria continuar um pouco o que ele estava falando, que eu achei bem interessante. No fundo, nós estamos assistindo a mais um reality show do Donald Trump, né? Ele falou que ganhando a eleição, em 24 horas acabava com a guerra na Ucrânia. Agora ele está tentando fazer paz na Ucrânia, paz no Oriente Médio, e ao contrário disso, continua morrendo gente para burro todo dia, as guerras continuam do mesmo tamanho, não mudou nada, e ele continua posando aí como o grande pacificador, né? Ele tomou o lugar, é o Trump primeiro, né, o imperador, tomou o lugar do secretário-geral da ONU, porque essas discussões todas, como essa reunião de ontem no Salão Oval, tinha que ter acontecido na ONU, né? O esvaziamento da ONU, né, o vazio de poder da ONU, o Trump assumiu como ele sendo o grande mediador dos conflitos internacionais. E o resultado concreto é nenhum até agora, nenhum. Qualquer que seja o resultado, ele vai dizer, eu tentei, eu fiz de tudo, eu chamei eles aqui, eu conversei com um, conversei com outro. Mas eles não querem a paz, eu quero. Sabe, é um grande circo isso, um reality show, e nós, jornalistas, participamos disso. A gente acaba divulgando isso, porque não faz sentido, nada no Donald Trump faz sentido. Tudo é um show. Queria saber a tua opinião. Às vezes o não fazer sentido também é estratégia, né, professor? A experiência do Donald Trump é uma experiência de empresário do ramo imobiliário, do ramo de marketing, do marketing da sua própria imagem e do ramo do entretenimento, onde ele ganhou muito dinheiro e, na verdade, ele se recuperou. O Donald Trump, como empresário, estava praticamente acabado quando ele ganha o programa O Aprendiz, que é aquilo que recupera a imagem e recupera o Donald Trump. Ele vai muito bem nesse programa. O programa tem audiência muito boa, que mostra que, de fato, ele consegue manter. Então, a grande questão que o Trump é mestre, e é isso que o levou à presidência, é que ele consegue retirar todo o oxigênio político da sala e trazer a atenção para si mesmo. Ele consegue esse processo, né? Então a gente fala do Trump o tempo inteiro.
Falava-se do Trump, inclusive, no governo Biden. Então, antes de terminar o governo Biden, um ano e pouco, quando o Trump foi condenado e começa os processos contra o Trump, falava-se mais no Trump que no Biden. Então, ele tem essa capacidade de conseguir a atenção, mas está descobrindo que nem tudo passa apenas pela vontade do presidente dos Estados Unidos. Ele dizer na campanha, o Biden não resolveu, eu resolveria em 24 horas, como se fosse uma questão de vontade do presidente americano. Ele está aprendendo que não é assim. Ele mesmo disse, realmente é um pouco mais difícil do que eu pensava. Pois é, ele está aprendendo, é alguém que ele é o aprendiz. Aqui no caso, ele está aprendendo a como lidar com as relações internacionais, entendendo que é um pouco diferente você lidar com países do que você lidar com empresas ou lidar com indivíduos, né? A lógica, que é muito mais, por isso, portanto, muito mais demorada, porque envolve questões muito mais complexas nessas negociações, ela tende a tomar um tempo que não é o tempo da televisão. Né, que não é o tempo do entretenimento, não é o tempo que a gente espera. Então, eles sentaram para negociar, e agora? Quando é que vem o acordo de paz? Né? Não é bem esse o tempo que a gente tem na política internacional. Tempo, o tom, no que a gente vê também nas notas divulgadas nas redes sociais, né, professor? A gente tem mais um assunto importante também. Perdão, professor, pode dizer, professor Eduardo também queria falar. Não, Natália, dois comentários aí também para ouvir o professor Gustavo, muito rapidamente. Um é que eu acho que a gente está, infelizmente, na linha do que o Couto dizia, caminhando muitas casas para trás, como se hoje o mundo fosse uma divisão feita pelos senhores da guerra, sem a qual não há nenhum tipo de instituição que possa dar conta disso. Então, estamos retrocedendo ao século XIX, digamos assim. E uma segunda questão é, na linha do Trump ser um bem-sucedido empresário, é que toda a diplomacia do Trump é transacional. Ou seja, se não há algum ganho envolvido nisso tudo, não significa que haja possibilidade de acordo. Então, acho que isso tudo também faz com que a possibilidade de ter avanços diplomáticos sejam cada vez mais transitórios, difíceis, enfim. Então, era só isso também para escutar um pouco o professor Gustavo e pela sua experiência. Concordo plenamente, Eduardo. O que a gente tem visto, essa observação do Couto de que essas negociações deveriam ocorrer na ONU e não nos Estados Unidos, isso é a prova de que nós estamos num processo de deterioração dessas instituições internacionais. Essas instituições internacionais multilaterais, não só a ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né, que proíbe essa forma de tratar de tarifas que o Trump tem tratado. Então, é uma destruição um a um de todos os pilares da ordem internacional que foi criada a partir da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. O Donald Trump é o primeiro presidente americano que assume com o objetivo declarado de destruir esta ordem. Isso não é segredo nenhum. Ele fala sobre isso, os seus assessores falam sobre isso. Ao destruir essa ordem, que é a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, a proposta que nós temos, né, e parece que é isso que está acontecendo, é isso que você falou. Nós temos uma volta ao século XIX. Uma volta ao mundo dos impérios, uma volta ao mundo onde os mais fortes têm direitos, os mais fracos não têm direitos, e uma volta ao mundo das esferas de influência, né? Então é um pouco isso, e sem instituições internacionais, que é uma invenção do século XX, basicamente. Então nós estamos, de fato, retornando, quer dizer, com a destruição desta ordem, e sem uma nova ordem, sem uma proposta de uma nova ordem internacional, não está claro ainda o que virá, nós estamos nesta transição, o que nós estamos observando é a volta dessas áreas de influência. É a volta desse comportamento imperial, razão pela qual o Donald Trump acha perfeitamente legítimo o Vladimir Putin capturar a Ucrânia. Afinal de contas, é a área de influência. O que tem a ver os Estados Unidos com a Ucrânia? Agora, o que tem a ver é que o Joe Biden deixava isso claro, que o Joe Biden representa esta velha tradição americana de política externa. Nós defendemos a Ucrânia não pela Ucrânia, nós defendemos não apenas pela Ucrânia, é porque estamos defendendo um conjunto de regras, valores desta ordem internacional. É porque a Rússia está violando claramente a Carta da ONU, por exemplo, sendo membro do Conselho de Segurança da ONU. Né? É porque nós queremos, portanto, defender democracias, que é o caso da Ucrânia contra a Rússia. Então tem essa questão de valores, regras, etc., que é algo que não passa pela cabeça do Donald Trump, que calcula apenas em termos de poder puro, pressão, e esse estilo de diplomacia mafiosa, né, que é a diplomacia com a arma na cabeça. Diplomacia da pressão total, tentar conseguir o máximo possível de concessões por causa, como você observou, dessa visão transacional que o Trump tem, que além de tudo significa que para alguém ganhar, o outro tem que perder. Isso é muito claro na visão de mundo do Trump.